Bom, nós vamos resolver esse exercício aqui, é o exercício que está nos nossos slides, é um exercício que está como exemplo resolvido no nosso livro-texto, e lá no livro ele resolve de uma forma para usar o determinante. A gente vai resolver esse exercício primeiro de uma outra forma, simplesmente atribuindo ah, sentidos arbitrários para as correntes, e depois a gente vai resolver também por determinante e explicar por que lá no exemplo do livro ele usou esse sentido, ele padronizou o sentido das correntes para que ele pudesse usar o determinante. A gente pode usar o determinante, mas a gente tem que padronizar os sentidos das correntes nas malhas, senão não funciona por determinante. Vamos primeiro resolver da forma mais comum, que é sem usar o determinante. O que nós vamos fazer aqui? Esse circuito aqui eu tenho um resistor de 2 ohms aqui, um resistor de 1 ohms aqui e um de 4 ohms aqui. Aqui eu tenho uma bateria de 2 volts e aqui tem uma bateria de 6 volts DC. O que eu vou fazer? Eu vou estipular, vou arbitrar correntes em 1 e 2, não vou usar 3 correntes, no exemplo do nosso livro ele também usa a I3, ele usa 3 correntes, também não seria necessário, a gente pode resolver só com 2 correntes. Não vai parecer que fazer por determinante é mais difícil, mais complicado, mas não é verdade, é porque esse circuito é muito simples. Então num circuitinho simples desse a gente ainda tem mais ou menos a noção de onde estão as correntes, as tensões, fica mais fácil a gente resolver dessa forma direta. Mas se fosse um circuito muito complexo, de repente por determinante ficaria mais fácil. Outra coisa também é que existem muitos sistemas computacionais e calculadoras que já usam determinante, que já calculam determinante, se você der entrada nos dados na forma correta para o determinante. E nesse caso, se você for usar esse tipo de calculadora ou esse tipo de programa, aí realmente fica bem mais fácil usando o determinante. Bom, vamos fazer primeiro da seguinte forma. Esse aqui é o positivo da bateria. Então eu vou estipular que aqui eu vou ter uma corrente nesse sentido que eu vou chamar de I1. Eu estipulei, porque o positivo está aqui, a corrente costuma sair do positivo, então a corrente nessa malha aqui, a gente está analisando só essa malha, a corrente nessa malha eu estou colocando essa corrente como se ela fosse sentido horário. Por quê? Porque o positivo está aqui, eu acho que ela vai ficar nesse sentido. E estabeleci aquele sentido para a nossa corrente que eu estou chamando de I1. E nessa malha aqui, essa aqui é uma outra malha, essa aqui é a primeira malha, essa aqui é a segunda malha. Nessa malha aqui, eu acho que o positivo está para cá, então eu vou estipular uma corrente aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, que eu vou chamar de I2. Eu estipulei os sentidos das correntes baseadas nos valores aqui no lado positivo da bateria. Se eu encontrar uma corrente com sinal negativo, vamos supor que eu vou resolver e descubra que a I1, que a I2 vale menos 3 amperes. Significa que esse sentido estaria incorreto. Eu atribuí um sentido inicialmente, eu atribuí um sentido incorreto para a corrente. Então quando eu erro na hora de chutar o sentido, o que vai acontecer é que lá no final a corrente vai aparecer com valor negativo. Então a gente sabe que o valor, se eu achasse menos 3 amperes aqui, eu sei que é 3 amperes, mas com um sentido diferente daquele que eu estabeleci lá no começo. Então está aqui as nossas duas malhas, estabeleci que a nossa I1 tem esse sentido, no caso aqui o sentido horário, estabeleci que a nossa I2 tem esse sentido aqui, no caso sentido anti-horário, por conta desses dois positivos das baterias aqui. Então eu vou montar agora a equação dessa primeira malha, depois vou montar a equação dessa segunda malha. A gente vai cair num sistema com 2 equações e 2 incógnitas, porque vai ficar com a incógnita I1 e vai ficar com a incógnita I2. Então a gente caindo num sisteminha com 2 equações e 2 incógnitas, a gente consegue achar as correntes, e achando as correntes, acha as queratinhas, acha a potência, acha tudo mais. Então vamos lá. Primeira malha, eu vou chamar aqui de M1. Vou sair daqui, ficar de lado aqui, e vou chamar essa aqui de malha 1. Vou fazer a equação da malha 1. Como ficaria a equação da malha 1? Bom, eu pego a elevação de tensão, 2 volts,
Isso aqui é uma elevação de tensão. Aqui eu tenho uma queda de tensão, aqui eu tenho uma queda de tensão. Queda de tensão, elevação de tensão. Bota 2 aqui positivo para elevação de tensão, menos, aí eu vou botar essa queda de tensão aqui, ó. Quanto que vale a queda de tensão aqui? O valor de R1 que multiplica I1, porque por esse resistor aqui só passa nossa I1. Então vai ficar menos o meu R1 que multiplica a minha I1. Só para ficar R1 que multiplica I1. Ainda tem outra queda de tensão aqui. Quanto que vale a queda de tensão nesse resistor aqui? O valor dele vezes a corrente que passa por ele. Só que a corrente que passa por ele, na verdade, essas duas correntes que eu estipulei, as duas passam por esse resistor. Então, se as duas passam por esse resistor, eu tenho que levar em conta as duas. O que eu vou fazer? Menos R3, que é esse resistor aqui, que multiplica quem? I1 mais I2. Ora, por quê? Porque aqui a I1 está de cima para baixo nesse resistor. E a I2 está de cima para baixo nesse resistor. Então as duas estão no mesmo sentido. Se as duas estão no mesmo sentido, eu tenho que somar as duas. Se tivesse uma para cima e outra para baixo, eu teria que colocar um sinal negativo. Ver qual que eu estou considerando positivo com relação àquela malha e colocaria um sinal negativo. Nesse caso, as duas estando no mesmo sentido nesse resistor aqui, uma está descendo e a outra está descendo, então nesse resistor as duas estão no mesmo sentido, eu somo as duas. I1 mais I2. O menos aqui é porque esse menos aqui é da fórmula, esse menos aqui é da lei das tensões de Kirchhoff, né? Numa malha fechada, as elevações de tensão têm que ser igual às quedas de tensão. A única elevação de tensão que a gente tem nessa primeira malha aqui é o 2 volts, está aqui a bateria de 2 volts. Isso aqui é uma queda de tensão em R1. Esse aqui é uma queda de tensão em R3, que faltou aqui, coloquei R3. Isso é a queda de tensão em R3. O R3 vale 4 ohms. Vou só substituir os valores aqui. Na nossa malha 1, então, a gente vai ter o seguinte. 2, que é o 2 volts mesmo, menos, quanto que vale o R1? 2. 2 que multiplica I1 é uma incógnita, eu não sei, menos, quanto que vale o R3? 4 ohms, menos 4 que multiplica I1 mais I2. Vou fazer só essa continha aqui, distributiva aqui. Então, na minha malha 1, eu vou ficar com a seguinte equação. 2 menos 2 I1 menos 4 I1 menos 4 I1 menos 4 I2. Essa aqui é a minha equação da malha 1. Moçada, só esqueci aqui, igual a zero, tá? Lei das tensões de Kirchhoff, igual a zero. Então, vou só melhorar isso aqui, só arrumar isso aqui. O meu M1, ou seja, na minha malha 1, eu vou ter a seguinte equação. 2, que é o do 2 volts, menos, aqui eu tenho 4 e 1, e aqui 2 e 1. Menos 2 e 1 com menos 4 e 1 dá menos 6 e 1. Menos 2 e 1 com menos 4 e 1, menos 6 e 1. E o menos 4 e 2, que aí não tem mais nada o que fazer. Isso aqui tem que ser igual a zero. Melhorando mais um pouquinho isso aqui, mudando mais um pouquinho isso aqui, na minha malha 1, eu vou ter o seguinte. Vou passar o 2 para lá, moçada, com sinal negativo. Então aqui ele está positivo. O 2 aqui está positivo. Vou passar para lá, ele vai ficar com sinal negativo. Quando ele ficar com sinal negativo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo, aqui vai ser negativo. Eu vou trocar o sinal de todos os termos. Aí não muda nada. Então eu vou ficar o seguinte aqui, ó, 6 e 1 mais 4 e 2 tem que ser igual a 2. O 2 passou para lá negativo. Aí ficou menos 6 e 1 com menos 4 e 1 igual a menos 2. Troquei o sinal de todo mundo e acabou aqui a equação da malha 1, que é essa malha aqui. 6 e 1 mais 4 e 2 é igual a 2. Está aqui resolvido a equação da malha 1. Vamos resolver aqui então. Vou fazer agora aqui da mesma forma a equação da malha 2. Vou botar o M2 aqui de malha 2
e vamos ver como é que vai ficar a equação da malha 2. Agora desse lado aqui, ó, esse pedacinho aqui. Qual que é a elevação de tensão que eu tenho nessa malha? Só os 6 volts. Então eu vou botar aqui positivo, 6 volts. A elevação menos essa queda, menos essa queda. 6 menos a queda aqui. Quanto que vale a queda aqui, moçada? R2 que multiplica em 2. O R2 é 1 ohms, então eu vou botar aqui, ó, menos 1 que multiplica em 2, que é o menos e 2 mesmo. Aqui é 1 vezes 2, viu, moçada? 1 não precisa aparecer, mas ele está multiplicando. É o R2 que multiplica em 2. O R2 vale 1, então está aqui. 1 que multiplica em 2, que dá em 2. E tem essa outra queda de tensão dentro dessa segunda malha, com relação a essa elevação de tensão. A gente tem essa queda de tensão, está ela aqui, e eu tenho outra queda de tensão aqui, que é resistor de 4 ohms. Então, menos o resistor de 4 ohms, que multiplica quem? A corrente que passa no resistor de 4 ohms. Lembrando que, nesse caso, o resistor de 4 ohms ele tem uma corrente de I1 mais I2, que as duas estão no mesmo sentido. Então, eu vou botar aqui entre parênteses, para a gente não perder de vista, I1 mais I2. Da mesma forma que a gente fez para a primeira malha. Então, como é que vai ficar a equação da malha 2? Vamos lá. Vou colocar o 6 menos I2. Aqui eu vou fazer distributiva, que vai dar menos 4 I1 menos 4 I2. Só multipliquei 4 vezes I1. Aliás, só multipliquei aqui o seguinte. Menos 4 vezes I1 menos 4 vezes I2. Está aqui. Vou dar uma consertada aqui, porque esse aqui, aliás, esse aqui eu posso somar com esse aqui, ó. Então, quanto é que dá? Menos I2 com menos 4 I2. Menos 5 I2. Então, aqui vai ficar o seguinte. 6 menos I2 com menos 4 I2, menos 5 I2. Menos 4 e 1, não tem mais o que fazer mesmo, vai ficar menos 4 e 1 mesmo. Menos 4 e 1. Esqueci de novo. Igual a zero. Igual a zero. Esqueci duas vezes, né? Vamos lá. Está muito feio isso aqui. Igual a zero. Igual a zero. Isso aqui igual a zero. Ok? A soma das elevações de tensão numa malha fechada tem que ser igual à soma das quedas de tensão numa malha fechada. Essa é a lei das tensões do Kirchhoff. Então vamos lá. Só fazendo a mesma coisa que a gente fez aqui, vou passar o 6 para o lado de cá, moçada. Quando eu passar o 6 para o lado de cá, ele vai ficar negativo. Aí vai ficar esse aqui negativo e o 6 negativo. Eu já posso queimar uma etapa aqui e trocar todo mundo. Então como é que eu vou ficar nessa equação aqui? Menos 5, opa, vou trocar o sinal de todo mundo, o 6 vai passar negativo, então quando eu trocar o sinal de todo mundo vai ficar todo mundo positivo. Então vai ficar o seguinte, 5 e 2 mais 4 e 1 igual a 6 positivo. Passei o 6 para cá, negativo. Quando ele passa para cá ele fica negativo. Esse está negativo, esse está negativo, esse está negativo, eu posso trocar o sinal de todo mundo, fica todo mundo positivo. Só vou inverter aqui para ficar na mesma ordem. Primeiro o I1, depois o I2. Então eu vou montar um sisteminha com essa equação e essa equação. Um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então vai ficar aqui o seguinte. 6 e 1 mais 4 e 2 igual a 2. E aqui vai ficar, já vou trocar uma vez aqui, vai ficar 4 e 1 mais 5 e 2 igual a 6. Bom, aqui acabou a eletricidade. Na verdade, aqui a gente vai trabalhar com a matemática.